quiser se permitir a isso, é interessante, tá bom? Deixa eu colocar aqui mais pessoas na tela. Então, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Nós estamos na disciplina de Sociologia da Educação. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de explicitar alguns conceitos introdutórios. E hoje nós vamos dar continuidade e aprender mais propriamente sobre a disciplina, que é verificar o conceito de educação dos clássicos da sociologia. Tá bom? Na aula passada, nós estudamos que a sociologia, ela foi uma ciência que nasceu para explicar a vida em sociedade que se tornara um pouco mais complexa, né? É importante destacar o contexto histórico, o momento histórico em que a sociologia, ela se apresenta como ciência, para explicar um novo formato de sociedade que se instaurara, né? Nós tínhamos uma sociedade eminentemente rural, agrária, o sistema feudal, e se instaura o sistema capitalista, exigindo uma ciência para explicar esse modelo de sociedade, né? E alguns autores se destacaram. Na aula passada, nós falamos um pouco da historicidade da sociologia, né? A gente falou como a sociologia se tornou uma ciência, quais foram as razões do surgimento de uma preocupação elevada para com os acontecimentos sociais, ou ainda, como poderíamos nos perguntar o porquê da sociologia se tornar um ramo do conhecimento no século XIX. Como surgiram as teorias para explicar a sociedade e quais são as principais correntes sociológicas. Eu recomendo que vocês estejam com um caderninho. Eu já passei o material todo para o grupo. Qualquer dúvida sobre o acesso do material, podem me perguntar, porque está no link, né? Foi assim, eu coloquei o texto da aula de hoje, por exemplo, separado, mas tem um link que tem tudo. Você vai clicar no link lá, o link vai ter a ementa da disciplina, vai ter a aula anterior com vídeo, vai ter também o texto que foi trabalhado na aula anterior, o texto que vai ser trabalhado na aula de hoje, a atividade anterior e a atividade que nós vamos trabalhar hoje. Eu passei o texto de forma antecipada, porque durante a tarde nós já vamos ter avaliação, né? Para que facilitasse a leitura do texto, etc. E quando... Nossa programação de hoje será assim, pessoal. Agora a gente inicia, vamos trabalhar o conteúdo e eu vou passar uma atividade. Quando for à tarde, às 13 horas, a prova está liberada. Aí vocês fazem a prova, tá certo? E nós vamos discutir a prova 15 horas. Então, 15 horas, a gente ainda vai ter uma discussão da prova. Por que é importante? Porque, assim, ao meu ver, a avaliação, ela não é para medir necessariamente o conhecimento, mas a avaliação também tem o propósito de gerar aprendizagem. Na discussão, a gente vai verificar onde errou e aí discutir os conceitos que não ficaram ainda muito claros. Sociologia é uma ciência muito gostosa de estudar, porque é a própria vida da sociedade e ela tem uma relação muito grande com a educação, que é o contexto no qual vocês estão inseridos agora. Gente, quando há mais ou menos 1 ano e meio atrás, nosso sonho era ter uma sala de aula silenciosa. Mas eu vou dizer para vocês que a realização desse sonho não foi muito legal, não. Está muito silenciosa essa sala, então fiquem à vontade de ligarem os microfones de vocês, de participarem das aulas,
Tá certo, Maria Bernardo, Lívia, a Aldineide, o José Roberto, o Diego, toda essa população que está aqui, nós temos mais de 30 pessoas na sala, a Aline, o Rômulo, né? O Benedito, o Caio, a Cristiana, a Dárgila, a Herbênia, o Francisco, a Giovana, a Gina Alves, a Hilder Lúcia, Isaías, João Alves, Jorbélia Vieira, José Roberto, a Catiliane, a Karina, a Catiana, a Leonarda, a Lívia, a Luzevânia, a Maria Bernardo, o Pedro, a Mônica, a Samara e a Vitória. Se eu esqueci de algum nome, é só levantar a mão e dizer, ei, você esqueceu o meu nome. Show? Então, sejam mais uma vez bem-vindos e vamos prosseguir com a nossa aula. Francisco. Pode falar. É porque eu falei só Francisco, né? Show de bola, Francisco. Deixa eu apresentar, que eu já coloquei no grupo, como será a nossa aula hoje, né? Eu só falei de maneira genérica. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Pronto, vamos lá. Sim. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó, eu coloquei no WhatsApp. Eu coloquei no WhatsApp essa programação, ó. Então, durante... Nós vamos fazer essa atividade, ó, que ela tá aqui, ó. É só clicar, colocar o nome, tá certo? Quando eu disser, vamos lá fazer a atividade, aí vocês clicam no link, colocam o nome completo de vocês e fazem a atividade. Temos uma outra atividade mais simples, que a gente vai fazer também, ainda durante essa manhã, tá certo? Quando for à tarde, nós temos a prova. A prova é nesse link aqui, ó, 13 horas, a prova. Professor, e onde estão os textos? Olha, pessoal, os textos estão no grupo já, ó. Aqui, ó, Educação nos classes da Sociologia, né? E se você quiser acessar a todos os textos, você vem nesse link aqui, ó, que é o Padat. Veja só. Quando você clica nele, abre na disciplina, você tem tudo sobre a disciplina, ó. Você tem o plano de disciplina, você tem o texto que nós trabalhamos na aula passada, você tem a atividade que nós trabalhamos na aula passada, tá certo? Você tem a própria aula, ó, para quem não assistiu a aula passada, tá aqui, ó. E você tem o texto de hoje, Educação nos clássicos da Sociologia. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre o material? Sim ou não? Não. Beleza. Então, eu vou começar a nosso trabalho com os conteúdos de hoje. E, de vez em quando, eu vou propor para vocês uma atividade, aí a gente vai discutindo, tá certo? Só trazendo alguma retrospectiva da aula passada, nós estudamos sobre esse contexto da sociologia, né? Que ela nasceu para explicar a vida em sociedade. E nós tivemos alguns acontecimentos que proporcionaram o surgimento de uma ciência para explicar essa sociedade. A expansão marítima da época,
o próprio desenvolvimento econômico, né? O século XVIII, e até anterior mesmo ao século XVIII, como a Reforma Protestante, foram acontecimentos que tornaram a sociedade um pouco mais complexa e havia a necessidade de uma ciência para explicar essa vida em sociedade. Houve o empoderamento, né, da burguesia comercial devido à sua influência decorrente de sua expansão por todos os continentes, a produção de manufatureiras, de ciência a serviço da produção da tecnologia, da produção de máquinas e ferramentas, das máquinas a vapor, do trabalho assalariado, e aí a sociedade tornou-se muito complexa. A produção, que antes era uma produção mais rural, mais agrária, um sistema feudal, como vocês estudaram lá no ensino médio, o feudalismo, era algo mais artesanal, nós passamos para viver o capitalismo, né? E alguns autores começaram a pensar essa sociedade para poder explicá-la. E aí surgiu a sociologia. Oi. Alguém pediu a palavra? Francisco, você está com a mão levantada ou foi por engano? Não sei. Se quiser se manifestar, fica à vontade, tá bom? Vocês podem falar alguma coisa, viu, pessoal? E aí, gente... Professor, bom dia. Bom dia. Pode falar. Esses links aqui que você me mandou só é para a gente entrar quando for fazer atividade, é? Isso. Tá bom, obrigada. Na própria aula aqui, eu vou falar o momento, porque eu quero que seja uma atividade discutida, né? Vocês vão respondendo, eu dou um tempinho para vocês responderem, e depois a gente volta ao vivo para discutir, tá bom? E melhorar mais ainda o entendimento sobre a disciplina, tá bom? E aí, pessoal, para estudar sociologia, é importante entender os seus principais autores, né? E aí nós falamos na aula passada, eu vou só ressaltar hoje por alto, para a gente entrar no conceito de educação dos clássicos da sociologia, que foi o Augusto Comte. Augusto Comte, ele é considerado por muitos como o pai da sociologia, mas, na verdade, ele foi o primeiro a cunhar o termo, né? A cunhar o termo sociologia. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. E Comte, ele produziu alguma produção literária sobre o positivismo que deu suporte para os próximos autores que estariam explicando a sociedade. E os autores que nós vamos estudar são exatamente os clássicos. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Mas Augusto Comte, ele elaborou também uma hierarquia dentro dos campos científicos, afirmando que a primeira ciência a atingir o espírito positivo, que ele chamou, foi a matemática. O positivismo, para vocês entenderem um pouco melhor, o que era exatamente o positivismo de Augusto Comte? Positivismo era a metodologia. Gente, toda ciência, ela precisa de um objeto de estudo e de uma metodologia, principalmente. Então, qual é o objeto de estudo da sociologia? Vocês que já leram os textos, já tiveram acesso às aulas, qual é o objeto de estudo da sociologia? Bote aí no chat ou ligue o microfone para falar. Fique à vontade para interromper. Quem poderia nos prestar essa excelente informação? O que ela estuda, obviamente? Bom dia, professor. Bom dia. O objeto da ciência sociologia é estudar a sociedade.
Sim, exatamente. Então, ela tem um objeto específico que é a sociedade. O que faltava era uma metodologia. E é isso que nós vamos estudar hoje quando a tratarmos dos clássicos. Cada um deles apresentou uma metodologia para estudar esse objeto. Então, por isso que muitos autores dizem a metodologia ou a sociologia de Weber, a sociologia de Durkheim e a sociologia de Karl Marx, porque foram as metodologias pelas quais esses sociólogos, que também eram, no caso de Marx, não era apenas um sociólogo, né? Ele é filósofo, economista, mas eles tiveram uma explicação, uma metodologia para estudar esse objeto. E é importante também, já que nós estamos no curso de pedagogia, falarmos do conceito de educação que cada um deles tiveram em suas teorias. Porque o que é importante para nós não é estudar a sociologia pura, né? Mas a explicação da vida social no contexto educacional. Para que a sociologia serve? Por que eu, estudando pedagogia, tenho que estudar sociologia? O Comte, por exemplo, ele com seu positivismo, ou seja, com aquele rigor metodológico das ciências naturais para explicar os seus fenômenos, ele traz isso para a área social também. Então, agora, na visão dele, de Augusto Comte, restava ao homem se apropriar positivamente das coisas sociais, elaborando métodos para observar a sociedade. Então, ele já refletiu sobre isso, mas ele não elaborou um método. Quem foi que elaborou um método para explicar a sociedade? Vamos já ver qual foi o primeiro dos autores clássicos a elaborar um método para explicar a sociedade. E aí, na visão de Comte, esse tipo de perspectiva traria uma explicação para a sociedade. Beleza? Vamos lá, eu vou projetar o slide aqui para vocês, e na medida em que eu for trabalhando, nós vamos traçando as nossas discussões. Deixa eu projetar a tela aqui. Já estão vendo aí a tela? Não. Sim. Vou começar agora, né? Sim. Olha lá. Sim. Então, o conceito de educação nos clássicos da sociologia. Alguém aí poderia me emprestar a ideia que vocês possuem sobre educação? O que é educação, hein, gente? Na visão de vocês. Professor, eu considero que a educação, como diz outros professores e autores, é o ato de educar. É você adquirir conhecimentos e repassar esses conhecimentos para a comunidade em que você está inserida. Então, educar é libertar-se, porque a partir do momento em que você adquire um conhecimento,
você também adquire a forma de libertar-se, de poder ter visões de mundo diferenciada e poder intervir nesse meio social em que você está inserido. Excelente. A educação, no seu sentido amplo, ela acontece nas nossas relações sociais naturais. Então, nós nos educamos na nossa própria interação com o outro, seja na praça, no clube, na igreja, em qualquer espaço. Agora, a educação, no seu sentido estrito, ela acontece nas instituições formais e na sociedade em que nós estamos inseridos, especialmente na sociedade moderna, nós elegemos a escola, né? A escola é a agência formadora, e nela se processa a educação. E a escola, ela é uma agência formal, que tem um sistema, que tem um currículo, né, que obedece a alguns critérios e tem toda essa, vamos dizer assim, intencionalidade, né? A prática educativa que acontece na escola é diferente da prática educativa que acontece na sociedade como um todo. Bem, aí vem a sociologia. Aí vem a sociologia com todos os seus autores clássicos. E qual é o conceito que esses autores clássicos da sociologia têm sobre a educação? É o que nós vamos estudar na aula de hoje. E para cada autor clássico, nós vamos pincelar quais eram os seus principais pontos centrais de sua teoria. Gente, vamos conhecer primeiro esses autores, né? Nós temos o Durkheim, nós temos o Karl Marx e o Max Weber. Cada um desses autores teve tanto uma teoria como um método dos fenômenos da sociedade. O que fez com que eles elaborassem essas teorias sobre a sociedade, sobre a política, sobre a economia, sobre o poder, sobre o Estado, a religião, o trabalho, tá certo? E esse trabalho nós vamos apresentar na aula de hoje, beleza? Principalmente sobre o conceito de educação de Marx, de Durkheim e de Max Weber. Então, note, para que um recorte do conhecimento seja uma ciência, ele precisa de um objeto de estudo e de uma metodologia. E nós temos aqui Marx com sua metodologia, Weber com a sua metodologia e Durkheim com a sua metodologia. E o objeto deles era explicar a vida em sociedade. Antes, vamos começar por Durkheim. Por que começar por Durkheim? Porque Durkheim, ele foi o primeiro a elaborar uma metodologia para estudar a sociedade. Então, ele tinha uma preocupação de criar uma ciência da sociedade, mas não uma ciência da sociedade que fosse vinculada a outra ciência, mas ele queria que a ciência fosse autônoma, que tivesse independência. Então, ele faz a análise dos fenômenos como uma coisa concreta, uma coisa dada. Para Durkheim, a sociologia é a sociologia dos fatos sociais. Quem já ouviu falar sobre isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Então, quando você pensar em Durkheim, você vai pensar na sociologia dos fatos sociais. Então, quando ele vai estudar a sociedade, ele entende que a sociedade possui fatos. E esses fatos, eles são como coisas concretas, tá certo? É preciso que se faça uma diferenciação entre a coisa e a ideia, através de um processo de afastamento do sociólogo. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa que está querendo entrar.
Então, para Marx, a realidade deve ser estudada pelo sociólogo como se ela é, e não como ela deveria ser. Ou seja, como ela é de fato, na realidade. Por isso, fato social. Então, Durkheim, ele define como objeto de seus estudos, e, consequentemente, segundo ele, como objeto de estudar a sociologia, o que ele denominou de fatos sociais. Para ele, os fatos sociais têm a seguinte definição. O que são fatos sociais para Durkheim? Porque nem todos os fatos são considerados fatos sociais. Para ele, os fatos devem ser definidos como toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma correlação exterior, ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade e, ao mesmo tempo, possui uma existência própria, independente de manifestações individuais. Então, os fatos sociais são dotados de 3 características. E aí, quando você vê as características dos fatos sociais, você vai entender o que é um fato social. Então, para ele, um fato só será um fato social se apresentar essas 3 características simultaneamente. Primeiro, coercitividade. Quer dizer, o fato, ele exerce uma coerção sobre o indivíduo. Por isso, a sociologia de Durkheim, anote aí, a sociologia de Durkheim é de fora para dentro. Quer dizer, ele entende o fato como coisas que se impõem aos indivíduos. Coercividade. As pessoas, os indivíduos, eles agem a partir daquilo que é estabelecido pela própria coletividade. Ou seja, quando você nasce em um determinado contexto, você não escolhe a língua que você quer falar. Você já tem pensado por que você fala português? Por que você não fala inglês, espanhol, francês? E pode falar, mas se você estudar na escola, né? Quando nós nascemos, algo nos é imposto. Imposto exerce um poder, exerce um poder que faz com que o indivíduo realize ações que muitas vezes são feitas contra sua vontade. Então, a língua é um exemplo de um fato social. Ok, pessoal? Estão compreendendo? Sim ou não? Sim. Porque porque nós não escolhemos a língua em que nós falamos. Ela exerce sobre nós o que ele denominou de coercividade, força, né? Embora nós não tenhamos necessariamente vontade de falar português, por termos nascido no Brasil, nós falamos essa língua. Coercividade. Exterioridade. A língua, eu acho um exemplo perfeito. Por que é exterior? Ora, exterioridade, porque está fora do indivíduo, né? O indivíduo, ele absorveu isso do seu cotidiano, da sua relação no contexto onde ele está inserido. Por isso, a outra característica do fato social é a exterioridade, porque já se encontra pronto e constituído na sociedade antes mesmo do nascimento dos indivíduos que virão a fazer parte dela. E é geral porque, claro, assim como é coercitivo, assim como é exterior, é também geral, ou seja, porque atinge todas as pessoas da esfera
da sociedade. E será que a educação, pessoal, é um fato social? O que é que vocês acham? Educação enquanto sistema. E aí? Eu considero que sim, professor, analisando principalmente esses fatos descritos aqui. Com certeza. Então, a educação enquanto sistema é também um fato social. Ora, ela é coercitiva. Quando o indivíduo vai à escola, logo quando criança, a criança que está lá, ela não vai escolher o sistema que será desenvolvido. Já está posto. É coercitivo. Exerce um poder que faz com que o indivíduo realize aquela ação, né? E se ele não realiza, inclusive ele é convidado a sair. Todo comportamento inadequado ao contexto tem-se previsto sanções, né? Não é verdade? Sanções a serem aplicadas, porque aquele comportamento está inadequado. É exterior porque está fora. Antes mesmo que o indivíduo nascesse, ele já está, aquilo já existia para ele obedecer. E é geral porque é aplicado, não a um caso específico, mas é aplicado a todas as pessoas. Então, pensando sobre essa teoria, sobre o método de Durkheim, deixa eu aceitar mais uma pessoa que está entrando aqui. É necessário que nós levemos em consideração que esse autor definia a neutralidade do pesquisador, tá certo? Por isso ele via a sociologia como a sociologia dos fatos, e não a sociologia do ideal, o que deveria ser, e sim aquilo que já estava posto. Ou seja, ele deveria se afastar de todos os pressupostos. Para ele, o fato social já se encontrava constituído na sociedade e cabia ao sociólogo, o pesquisador, apenas estudá-lo, né? Então, principalmente, vocês devem entender que o fato social tem essas três características. A coercitividade, porque o fato social é coercitivo, impõe ao indivíduo fazer. Generalidade, ele é geral. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Só um minutinho. E a questão da exterioridade, porque o fato social é exterior ao indivíduo. Beleza, vamos continuar. E aí, uma perguntinha que não quer calar. Qual era o conceito de educação de Durkheim? Para ele, né, a sociedade, ela estava constituída. E Durkheim, o que é interessante é que ele verificava que essa consciência que era construída na sociedade, ela era uma consciência tão forte que ele a denominava de coisa. A sociedade, ela estava constituída antes mesmo do indivíduo nascer. Então, o ser moral, o ser social, que ele deveria apenas exercitar o que já estava posto, né? Deixa eu aceitar mais um indivíduo.
Então, assim, diante dessa visão dele, todas as crianças que nascem em uma determinada sociedade e começam a fazer parte de um processo de socialização, precisam aprender duas coisas. Se a sociedade é a sociedade dos fatos sociais e o indivíduo que nasce, ele precisa se adequar, o processo de educação é o processo de inculcação desses fatos, para que o indivíduo ele seja adequado a esses fatos. Diante dessa crença, né, desse autor, o que a criança precisa aprender? Primeiro, um certo corpo de valores e crenças que são comuns a toda a sociedade e um certo corpo de valores e crenças que são específicas de sua classe, família ou profissão. Então, tem aquilo que é geral para toda a sociedade e tem aquilo que é mais específico para o meio onde ele vive. Aí é que nasce o conceito de educação presente na teoria de Durkheim. Nesse sentido, a educação começa a ganhar um sentido, e Durkheim vai dizer: a sociedade só pode viver e só pode existir uma homogeneidade suficiente entre seus membros. A educação perpetua e fortalece essa homogeneidade. Vocês estão entendendo, pessoal, o sentido da educação na teoria de Durkheim? Qual é o conceito de educação que ele traz? Ora, se a sociedade ela tem que ter uma certa homogeneidade, ela tem que ter os seus fatos sociais ali preservados, o sistema de educação vai fortalecer essa homogeneidade. Então, por outro lado, só vai haver cooperação dos indivíduos que fazem parte dessa sociedade se essa educação assegurar tudo que necessitar para persistir isso no seio social. Beleza? Sim ou não? Beleza, professor. Mais uma... Então, a educação, para ele, né, é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Esse conceito, ele faz sentido ainda hoje? Sim ou não? O que vocês acham? Com certeza. Faz sentido ainda hoje. Porque, na verdade, o nosso sistema educacional, ele, de uma certa forma, faz isso. A própria agência escolar, quando ela é responsável por trabalhar os conhecimentos historicamente acumulados, ela faz essa função. Não é verdade? A função de mostrar às gerações atuais o que já se viveu na história. Então, a educação, na visão desse autor, tem como objetivo suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e mentais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política, quanto pelo meio específico ao qual está destinada em particular. Beleza. Explicando em miúdos. Nós estamos num país grande e diverso como o Brasil. Toda essa noção de civilidade, de comportamento, a educação ela é responsável por inculcar isso na sua geração. Tá certo? De uma forma geral. E nós ainda temos aqueles campos específicos. O comportamento que eu tenho que ter na igreja é o mesmo da praia? Sim ou não? Não. Não. Por isso, ó, o sistema educacional é específico também para a área particular. E quando eu estou numa festa, eu tenho um comportamento.
um tipo de roupa, um tipo de acessório, um tipo de fala. Quando eu estou num ambiente mais formal, eu uso uma linguagem mais formal. Quando eu estou num ambiente mais descontraído, entre amigos, eu uso uma linguagem mais descontraída. E onde é que a gente aprende isso? A gente aprende isso com o sistema educacional no qual nós estamos inseridos. Então, a educação é essa ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. E dessa forma, nós vamos nos inserindo na nossa vida social. A educação tem aí o objetivo de desenvolver tudo isso na criança. Beleza? Para frente. Deixa eu diminuir aqui a fonte. Trocando em miúdos, a educação tem o objetivo principal, a função, tem como principal função a formação do ser social, quer dizer, a formação de um ser, a formação de um ser coletivo capaz de participar do processo de socialização. A educação teria, nessa perspectiva, duas funções principais. Isso aqui é coisa de você grifar lá no texto. Primeiro, a função homogeneadora e a função diferenciadora. Homogeneadora, porque existem certos comportamentos que são aceitáveis socialmente e eu preciso aprender. Diferenciadora, porque os comportamentos também são diferenciados em acordo ao contexto onde eu estou inserido. Ó, exemplificando melhor, no sentido de formação do cidadão, do ser social, nós temos que aprender valores, costumes, leis, direitos e deveres. E no sentido diferenciador, nós temos que ensinar o papel social enquanto membro de um determinado grupo social. Como eu já expliquei. Na cooperativa, eu tenho um jeito de ser. Na escola, eu tenho um jeito de ser. Na igreja, eu tenho um jeito de ser. Na boate, na praia, na balada, enfim. Nós aprendemos isso em sociedade para que nós não estejamos inadequados, não é isso? Ao contexto no qual nós estamos inseridos. Tá ficando claro, pessoal? Sim. Então, a educação para Durkheim é um fato social, como a gente falou lá no começo, que já se encontra construído na sociedade. E através dela, através da educação, é que devem ser passados os conhecimentos herdados pelos mais velhos para as crianças, fazendo com que elas tenham acesso a valores e costumes comuns para toda a coletividade. E valores e costumes que sejam comuns apenas para os membros do grupo social com o qual ela convive. Então, podemos ainda afirmar que o autor possui uma visão ampla de educação. Ou seja, ele percebe que a educação está para além dos muros da escola. Por isso que eu coloquei lá no início da aula, eu perguntei a vocês, o que vocês entendem por educação? Educação aqui na visão do autor não é educação apenas da instituição escolar, mas é a instituição do próprio convívio social. É no convívio social que nós aprendemos também os nossos comportamentos. Então, a educação em Durkheim tem um papel conservador, no sentido de diferenciar os indivíduos sobre a sua função na sociedade, fazendo com que eles não reclamem e nem se revoltem com o seu trabalho ou sua condição social. Beleza?
Eu queria, antes de passar para a próxima aula, que nós aqui encerrássemos e vocês fizessem uma atividade. Eu vou passar o link da atividade para vocês, para não ter nenhuma mistura, né? Da que nós vamos fazer agora, tá certo? Só um minutinho. E aí, nós voltaremos, eu vou dar, sabe quantos minutos? Eu vou dar 10 minutos, são 9h55, eu vou dar 15 minutos, são 9h55, quando for 10 horas e 10 minutos, nós voltaremos. Beleza, pessoal? Combinado? Vou passar o link aqui para vocês resolverem, a gente volta com essa discussão e dá continuidade falando de Karl Marx e falando também de Max Weber. Combinado ou não combinado? Combinado. Bora lá, porque aí vocês fazem alguma coisa, ao invés de eu ficar só falando blá, 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 não é isso? Vamos lá. Deixa eu passar o link aqui específico. Só um minutinho. É tanto link, né, que vocês receberam, a glória de Deus. Ó, pessoal, quando vocês abrirem o link, eu vou colocar aqui no chat e vou colocar também no grupo de WhatsApp. Aí eu vou encerrar a aula e a gente volta nesse mesmo link, tá bom? Ó, o link tá aí no chat, mas eu vou colocar também no grupo de WhatsApp. Então, professor, a gente vai até esse link, responde a atividade e volta para esse da aula, é assim? Exatamente, só que eu vou encerrar a aula, mas é o mesmo link, tá bom? Ok. Para não ficar o vácuo, né? Vocês respondendo e a aula aqui gravando, tá bom? Porque fica até mais curta para quem vai assistir depois. Aí nós voltamos já já. Nós voltamos às 10 horas e 10 minutos, tá bom? Combinado? Deixa eu encerrar aqui. Aí vocês, qualquer dúvida, pode perguntar no WhatsApp, que eu estou de plantão, tá bom? Vamos responder lá. Bota o nome, o link é bem simples. Coloca o nome e responde.